Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, e é um prazer retornarmos aqui para mais uma lição. A sutileza contra a prática da mordomia cristã, lição de número 10. O que é mordomia? Qual é a relação de mordomia com a palavra mordomo? Por que é importante falarmos sobre mordomia? Como nós cristãos estamos lidando com este atributo, vamos dizer assim, ou missão, que é a mordomia? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se você é novo por aqui, deixa o seu like, compartilhe para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas o estudo desta lição. E eu espero que o estudo desta lição seja útil para você. O nosso texto áureo desta lição se encontra lá em Gênesis capítulo 14, verso 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A nossa verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. E a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A palavra mordomia, ela vem da palavra mordomo. Mordomo quer dizer um servo, um trabalhador, um escravo. Então, no Antigo Testamento, havia muitos reis que tinham seus mordomos. José, por exemplo, foi mordomo na casa de Potifar. E quando a gente fala em mordomia cristã, a palavra mordomia aqui no Brasil dá a entender de folga, de tranquilidade, de sossego, mas ela acabou derivando por este lado. Mas a palavra mordomia dentro da Bíblia significa um servo, uma pessoa comprometida, uma pessoa que leva com seriedade todas as coisas que pertencem ao divino. O comentarista da nossa lição, ele procurou ir apenas para a questão financeira, mas a questão financeira, digamos que ela é uma pequena parte do que realmente a mordomia representa, porque a mordomia, ela é muito mais profunda, ela envolve trabalho, ela envolve discernimento, ela envolve compromisso, ela envolve a prática, ela envolve o nosso dia a dia, a nossa relação com Deus, os nossos jejuns, as nossas orações, o nosso evangelismo e tudo aquilo que nos relaciona com o Pai. Isso tem a ver com a mordomia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desta lição. A nossa leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 14, do 17 ao 20, né? E vai falar exatamente daquele momento em que Abraão vai atrás, né? Vai lá, né? Vai lá para defender Ló, e lá ele encontra Melquisedeque. E nessa de encontrar Melquisedeque, ele conversa com Melquisedeque, esse considerado, né, para nós, o rei de Salém, que não tem princípio nem fim, e ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, nós estamos... o comentarista vai levar isso em consideração, né, que Abraão deu a eles, né, né, no caso de Melquisedeque, o dízimo, né, depois da batalha, o que ele recolhe, ele tira ali o que pertence aos seus servos, às pessoas que o ajudaram, e ele dá o dízimo de tudo que ele consegue ali. Então, muito bem. Então, ele vai trabalhar nessa vertente da questão do dízimo, né? E o objetivo principal
expor aí os equívocos, né, do evangelho da barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Nós estamos vivendo uma época em que o dízimo ele é muito atacado, muito combatido. Lógico, nós temos que levar em consideração o fato de que há muitas igrejas cujos pastores estão realmente sugando não só a lã da ovelha, mas querem a pele, querem matar a ovelha, sugando ao máximo tudo que a ovelha tem. Nesse caso, a ovelha seria os membros da igreja. E por causa destas pessoas, as pessoas estão tomando um certo ódio, né? E aí há o combate. Nosso comentarista aqui na introdução, ele vai dizer que nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, nós estamos diante desse equívoco, né? Mas quando a gente fala em mordomia, administrador, tudo que Deus tem nos dado, saúde, tudo que Deus tem nos dado, condições financeiras, nós precisamos fazer essa administração de forma perfeita, de forma justa, de forma fiel. Então, isso é importante aí a gente levar isso em consideração. Agora, lamentavelmente, tem pessoas também tornando essa questão do dízimo, das ofertas, como uma barganha. Senhor, eu vou dar o dízimo, mas eu quero isto, eu quero um carro, eu quero uma casa de campo, uma casa na praia, e ele acha que Deus está barganhando com ele o fato dele dar o dízimo. Isso não é verdade em nenhum momento, tá? Então, quando nós damos o dízimo, nós estamos administrando aquilo que Deus nos deu, nós estamos devolvendo, na verdade, apenas 10% dos 100% que Deus tem nos dado. Então, realmente é uma bênção muito grande da parte de Deus. Então, a palavra-chave é mordomia ou administrador. Primeiro ponto, conhecendo o evangelho da barganha, né? Dízimos e oferta como moeda de troca. Nós vamos ver o Senhor Jesus vivendo uma situação dessa quando ele está lá observando e as pessoas que estão levando suas ofertas, ele vê os ricos levando e ele vê uma senhora viúva colocando ali na arca 2 moedinhas e ele diz que ela deu mais do que aqueles ricos. Os ricos davam do que sobejavam, do que sobravam, mas aquela mulher deu tudo quanto tinha. Então ele diz que ela deu muito mais do que os outros, né? Então isso é importante a gente analisar. O comentarista vai começar assim esse primeiro tópico, né? Dízimos e oferta como moeda de troca. Isso é muito sério e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, até no domingo, nós tivemos ali o pastor Anderson e ele comentou sobre isso, que o salmista vai dizer isto, né? Senhor, olha, eu tenho sido dizimista, tenho sido fiel, e aquele camarada que está aí do lado, meu vizinho, não te serve, não dizima, o carro dele é melhor do que o meu, a casa é melhor do que a minha, o filho dele é mais inteligente que o meu, enfim, acaba rondando aí uma inveja muito grande, né? E a gente começa, e as pessoas começam a cobrar a Deus como se ele fosse barganhar conosco. Isso é muito sério, né? Muito sério mesmo. O que é uma doutrina genuinamente bíblica? Tem se transformado numa prática de barganha, né? Olha o que diz a carta segunda Pedro, capítulo 2, verso 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia, e a sentença e a sua perdição não dormita.
Então, Pedro já profetizou, já há 2000 anos atrás, que no fim dos tempos surgiria pessoas com essas ideias, né? Barganhando com Deus, né? Então, a gente tem visto muitas igrejas por aí, não vamos citar nomes por uma questão de ética, mas aí parece que existe uma empresa por trás para criar técnicas para arrancar dinheiro dos fiéis. A gente vê, né? E tudo isso em nome da fé, né? E utiliza as mídias, as pessoas são abordadas, são ludibriadas, tudo visando a questão do dinheiro. E ele chega a dizer, dê tudo que você tem, né? Para receber em troca uma casa, um carro, né? Então parece um jogo aí, uma troca aí com Deus. E Deus não faz isso. Deus não é esse Deus que muitas igrejas por aí têm pintado em cima dos púlpitos, tá? Então, alguns alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. Olha que coisa horrível. Olha, se Deus não te deu é porque ele não é Deus. Mentira, né? Então, é a velha e famigerada teologia da prosperidade. Tudo visa em torno da prosperidade. Nosso segundo tópico é fazer dízimos e oferta como prática legalista. Então, quando eu dou o dízimo, quando eu dou minha oferta, eu não vou apenas cumprindo uma tabela, apenas cumprindo uma obrigação. Eu devo fazer isso de coração, voluntariamente, crendo nas promessas de Deus, de que eu estou devolvendo 10% daquilo que Deus tem me dado. E isso é importante ser levado em consideração, tá? O comentarista fala assim, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Ah, não, eu estou apenas cumprindo a lei. Mas quando a gente analisa a questão do dízimo dentro da Bíblia, a nossa leitura bíblica, ela vai apresentar Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Abraão é muito, muito tempo antes da lei. Então, o dízimo e as ofertas, ela não está dentro da lei. Talvez você possa dizer assim, olha, mas o dízimo ele não aparece no Novo Testamento, não aparece nenhuma ordem, nada dizendo que eu tenho que dar o dízimo. Realmente, não aparece, não existe nenhuma ordem. Comenta-se alguma coisa sobre isso. Jesus fala, olha, vocês dizimam o hortelão, o cominho, enfim, e esquece as outras. Então, Jesus comenta sobre a questão do dízimo. Mas acontece que no início da igreja primitiva, nós vamos encontrar ali as pessoas vendendo tudo que elas têm e colocando aos pés dos apóstolos. Então, um dos comentaristas até comentou o seguinte, a pessoa chega lá, vendeu a sua fazenda por 10 mil reais, falou, Pedro, está aqui os 10 mil reais, aí ele está saindo, Pedro vira e fala, ó, irmão, não esqueça o dízimo. Ora, dízimo do quê? Se eu já dei tudo. Então, não havia nenhum tipo de necessidade, né? Falar de dízimo para uma comunidade daquela, por isso que eles não escreveram nada sobre essa questão, né? Agora, não pode ser levado em consideração também que o fato de dar o dízimo, Deus tem a obrigação de te abençoar, tá? Longe disso. E nem tampouco dizer que você vai ser salvo porque você dá o dízimo. Também não é esse o caminho, tá? Outra coisa importante, diz o comentarista, evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia, né? Quando as pessoas estão fazendo essas trocas aí, né? Nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Então, resumindo esse tópico, a entrega dos dízimos, das ofertas, não é barganha com Deus, nem prática legalista. Temos o segundo tópico aqui que vai falar o seguinte, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, né? Então, aqui eu já até antecipei que o dízimo era praticado, o dízimo era uma prática da lei, tá? E alguns comentam isso, né, que o dízimo realmente é uma prática, que é um preceito mosaico, né? Então, nesse caso, por viver na nova aliança, né, o cristão estaria aí desobrigado. Mas quando a gente dá uma lida nisso, né,
nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 14, 17 ao 20, né? Essa história que faz parte da nossa leitura bíblica, Abraão dando o dízimo, e Abraão estava vivendo muito antes da lei. Então, o dízimo não é uma prática da lei, ele veio muito antes da lei, tá? Outra coisa, o texto bíblico lá de 1 Timóteo 6:10 vai falar assim, olha, 1 Timóteo 6:10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, tem pessoas que são realmente amargas, elas se apegam muito ao dinheiro e elas não dão nada, esquecendo que a obra de Deus precisa pagar aluguel, fazer uma pintura, ajudar o missionário, comprar produtos de limpeza, construir igrejas, e não vem verbas federais para isso. É os dízimos e as ofertas que fazem isto. Sem falar nas ajudas aos obreiros que estão aí diuturnamente trabalhando na obra do Senhor. Então, nós temos que nos lembrar desse detalhe. Segundo tópico diz assim, o dízimo como contribuição imposta, né? Há também aqueles que dizem que não devolve os seus dízimos hoje porque considera essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Olha, aqui tem um fundo de verdade que muitas igrejas, até algumas igrejas por aí, comunidades, sei lá, realmente visam muito essa questão e trabalham de uma forma muito intensa em cima da questão do dízimo, tornando ele realmente nada voluntário, mas sim uma obrigação. Mas não são todos que fazem isso, não são todos que não observam a questão bíblica, tá? O importante é você fazer a sua parte. Diante de Deus, eu estou contribuindo para a obra do Senhor, eu estou devolvendo o meu dízimo. Então, você tem que ser fiel, tá? Então, é importante que você coloque isso e leve isto muito a sério. Deixe lá a sua oferta, deixe lá os seus dízimos, para que a obra possa continuar. E o comentarista vai colocar aqui para nós, ó. De acordo com aqueles que assim pensam, né, que é uma obrigação, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Lamentavelmente, eu já até expliquei isso, né? Porque eles davam tudo que tinham, então não havia necessidade de falar ainda em dízimo, tá? Mas a gente tem que analisar que quando Deus começa com o povo de Israel, nós tínhamos lá no meio uma tribo chamada Levi, e os levitas não tinham uma quantidade grande de terra que nem as outras 11 tribos. Então, os dízimos que os judeus davam eram para sustentar a tribo de Levi. Eles possuíam algumas terras, alguns espaços para criar alguns animais, mas eles eram sustentados realmente pelas outras 11 tribos, né? Então, isso é importante levar em consideração. E o nosso terceiro tópico vai dizer assim, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Mas antes, só resumindo o tópico anterior, o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza, né? Então, às vezes as pessoas atacam o dízimo, mas na verdade elas são avarentas. Terceiro tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor, né? Então é importante quando a gente pensar em mordomia, nós temos que pensar que Deus nos deu tudo. Se eu tenho hoje saúde, se eu tenho hoje uma boa profissão, se eu estou ganhando um salário bom, é porque Deus me deu capacidade, inteligência, sabedoria, abriu as portas para que isso acontecesse, ok? Então, Deus fez tudo isto, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele, é Deus. Portanto, a fonte de qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Então,
levando isso em consideração, é Deus que nos dá tudo isto. O sábio Salomão vai dizer assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Então, ser dizimista, ofertante, nada mais é do que reconhecer que o Senhor é a fonte provedora de tudo. Segundo tópico, diz assim: o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Aqui entra um pouco mais de profundidade na questão da mordomia, né? Então, outro princípio importante aí é concernente à mordomia cristã. O homem, ele é o despenseiro das coisas que Deus criou. Então, nós cristãos, aqueles que levam a sério a vida cristã, são dispenseiros das coisas espirituais. Então, nós é que devemos suprir a necessidade das pessoas que não conhecem a Deus, tá? Então, é importante que lá, olha, esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar. Então, nós somos os dispenseiros deste mundo, né? De todas as coisas criadas. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Então, tudo que Deus colocou na nossa mão, nós temos que administrar. E devolver 10% do que nós ganhamos é uma obrigação que nós temos, né? E Paulo vai dizer assim, ó, 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu e vocês somos dispenseiros das coisas de Deus. E isso é importante, nós temos que cuidar com muito zelo, nós temos que não ser injusto de forma nenhuma. Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, nós temos que ser justo nesse quesito, tá? Então, e ele vai colocar lá, olha, os imorais, idólatras, adultos, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados, avarentos. Então, a avareza, ela é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. Então, se você não dizima, você não dá sua oferta, você não contribui para o reino, realmente você está sendo avarento. Resumindo esse tópico, vai dizer assim: a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Então, nós somos dispenseiro da parte de Deus. E a nossa conclusão, ela virá dizendo: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostrando que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Eu quero agradecer a você por participar. Espero que todo esse pequeno comentário bíblico te ajude, você, professor, você, aluno. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.